Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor, Senhor, pela manifestação de Jesus Cristo, Senhor, com poder em nossas vidas, transformando, Senhor, o nosso entendimento, nos dando graça para compreender o teu profundo amor. Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, guarda os teus servos na cidade, no campo, manifesta o teu poder na vida da igreja. Os nossos ouvintes, abençoa os nossos amigos, abençoa, dá graça, revela-se, ó Deus, a cada um deles. Amado Senhor, abençoa os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus aqueles, meu Senhor, que nos ajudam no nosso compromisso e os que estão sempre intercedendo por nós. Pai bendito, guarda os teus servos da graça e vitória e abençoa que eles possam, Senhor, publicar também, que eles possam divulgar, Senhor, os nossos vídeos ao Senhor, tendo em vista ser a tua palavra. Pai amado, Pai bondoso, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Voz da Igreja. O desejo do nosso coração, desde o princípio do nosso trabalho, é comunicar a palavra de Deus. Eu costumo dizer de uma forma que posso até passar a ideia de arrogância, mas é que eu trabalho com material de primeira. Eu não menciono aqui escritores. Já viram, já ouviram eu mencionar, eu li fulano, eu li aqui e tal. Eu não menciono minhas grandes coleções. Eu não menciono os escritores. E olha que eu tenho grandes nomes da literatura, da teologia. Eu tenho grandes nomes na minha pequena biblioteca, hoje com cerca de 500 livros, porque eu doei uma grande parte e vou doar mais, porque muita coisa que já foi da minha formação e se servir para alguém, eu doarei. Resultado, nós precisamos, meus amados, entender a bondade de Deus, a grandeza de Deus, e muitas vezes eu posso até passar a ideia de arrogância, porque eu digo que trabalho com material de primeira. Não cito aqui os grandes escritores, não menciono os nomes dos grandes líderes, dos grandes pastores. Eu não propago grandeza dos homens. Muito embora respeite, honre, admire, mas a minha pregação não é de virtude humana. A minha pregação é da palavra de Deus. O nosso texto hoje é Gálatas, capítulo 1, versículos 14. Na verdade, versículo 13 a 24. É o nosso aprendizado para este dia que o Senhor nos concedeu. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como, sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar-me seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto.
Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Louvado seja o nosso Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor profundo. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre a igreja. Continua conosco, Senhor, nos dando a tua graça, a tua direção. Abençoa os nossos irmãos, nossos amigos e ouvintes. Abençoa os nossos ajudadores. Senhor, tu conhece cada vida, os seus corações, suas atividades lucrativas. Senhor, estenda as tuas santas mãos sobre os meus irmãos. Dá vitória e graça a cada um. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Deus, na sua sabedoria infinita, no seu poder glorioso, o poder transformador e renovador, ele faz o que é visto por toda a humanidade até como impossível. Nos dias de Jesus Cristo, no seu ministério terreno, é muito provável, não temos informações, mas é muito provável que o Saulo estivesse no período da formação, portanto, hibernando aos pés dos mestres, para aprender, para memorizar, para solidificar, para sedimentar na sua mente, no seu coração, a revelação de Deus aos pais. Portanto, os valores do judaísmo. Naquele período que acontece o apedrejamento de Estevão, por volta do 3º ano após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o Saulo estava em Jerusalém. O Saulo, um jovem, o Saulo, um reconhecido aspirante da fé judaica. E quando decidiram apedrejar Estevão, pelo poder de Deus absoluto na sua vida, na sua linguagem, no seu ofício, não suportaram, não conseguiram, não toleraram e, portanto, eliminaram Estevão através do apedrejamento. O Saulo estava naquele episódio. O Saulo guardou as vestes para evitar ensanguentar as vestes aqueles que executaram a Estevão. Não sabemos as datas, as cronologias não batem, não são tão precisas, mas é muito provável que também não passou mais do que 2 ou 3 anos após a morte, ou seja, após a ressurreição de Jesus, 2 ou 3 anos para o sacrifício de Estevão, e após o apedrejamento de Estevão, 2 ou 3 anos para a conversão de Saulo. E o Saulo foi trazido por Deus do mais alto nível do tradicional judaísmo farisaico para as raias da igreja que ora nascia, que ora crescia, que ora proclamava aos 4 ventos o poder do Filho de Deus. Nesta leitura que fizemos,
ele está chamando a atenção dos Gálatas em relação ao que eles sabiam do seu passado. Ele, dirigindo-se aos Gálatas, diz: vocês já ouviram qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Vocês sabem que jamais aconteceria o que está acontecendo, de eu vim pregar para vocês o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se não tivesse sido uma conversão real. Vocês sabem a minha história, como eu era no judaísmo e como Deus me transformou para estar aqui. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso. E bota extremo nisto. Hoje em dia, todo perverso chama a gente que é mais conservador um pouco de extremista. É extrema direita, é extrema isso, é extrema aquilo. Os extremos bandidos invocando uma extremidade que não existe, porque para quem pratica o erro, toda a reprovação é extrema. E o Saulo diz: eu fui extremamente zeloso. Aqui era tão zeloso que preferia matar como mataram Estevão. Era o zelo, o fervor religioso, a intolerância religiosa. E naquela intolerância, eles matariam qualquer um. No versículo 14, ele diz: na minha nação excedia, exceder, excesso, era muito, era mais do que o normal, do que o natural, do que o convencional. No versículo 15 ele diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele não conhecia a graça, ele conhecia a lei, ele conhecia a tradição, ele conhecia a religião, não conhecia a fé. Não conhecia o amor, não conhecia a graça, não conhecia esta atratividade de Deus para chamar o indivíduo de qualquer segmento da sociedade ou da religião e revelar o seu santo amor, revelar o seu Filho Santo nos corações. E ele diz: Deus fez isto. Me separou desde o ventre e me chamou pela sua graça. E aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Isso é muito profundo. Jamais aconteceria se não fosse a intervenção divina. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que pregasse o evangelho entre os gentios. Para que pregasse a sua palavra entre os gentios. E quando isto aconteceu, esta chamada, não consultei a carne nem o sangue. Não consultei a carne nem o sangue. Também não fui a Jerusalém. Não tornei a Jerusalém. Não procurei apoio dos apóstolos, treinamento, não procurei nada. Não procurei. Não tive nenhum contato com os que eram apóstolos antes de mim. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele está falando aqui de quase 3 anos após a sua conversão. No versículo 18, ele vai mencionar a sua ida a Jerusalém. Depois de 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Eu fui a Jerusalém depois de 3 anos. E dos 12, só vi um. Imagina a perseguição, a luta, o sofrimento. E hoje os mentirosos ficam aqui. Maria morava aqui, João morava aqui. Tudo mentira da religião e do Satanás. Mentira dos religiosos.
Não tem quem saiba onde era a casa de Maria, nem a casa de João, nem a casa de Paulo. Não tem quem saiba. E aonde encontrar um tapera ou um palácio e disser aqui é de Paulo, é de Pedro, é de Maria, é mentira. É para roubar o povo, para enganar o povo, com turismo falso, chamado de turismo religioso ou turismo da fé. Não tinha nada destas pessoas. Apenas 5 ou 6 anos depois da ressurreição, Paulo só encontrou um. Paulo só encontrou Pedro. Dos 12, só Pedro. Depois de passados 3 anos, aqui no máximo seria 9 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Pensando nesta cronologia meia fajuta. 3 anos da morte e ressurreição de Cristo até o apedrejamento de Estevão, 2 ou 3 anos do apedrejamento de Estevão até a conversão do Saulo, e agora 3 anos com certeza da conversão do Saulo até a sua primeira visita a Jerusalém. E eu digo, morrendo de medo, porque o que ele fez com os discípulos, os fariseus fariam com ele. Aí ele foi, 3 anos depois de convertido, já tinha pregado para Deus e o mundo. Ele foi. Quando chegou lá, encontrou Pedro. Dos 12 discípulos apóstolos de Jesus, só tinha o Pedro. E ele faz aqui uma observação preciosíssima. Preciosíssima. Subi a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Gálatas 1:18. No 19, uma informação preciosíssima. Ele diz, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. E todos nós sabemos que Tiago, irmão do Senhor, não era apóstolo original. Tiago, irmão do Senhor, se converteu depois da ressurreição do Senhor. Tiago, irmão do Senhor. Os irmãos do Senhor eram Tiago, José e Judas. E as irmãs que não aparecem os nomes eram irmãos do Senhor. E nós temos a informação aqui na Bíblia Sagrada. Além do Evangelho, quando os inimigos dizem, mas quem é este? Não é filho de Maria, filho de José, irmão do Tiago, irmão do José e do Judas? Ou seja, a Bíblia Sagrada falando e discursando harmoniosamente a respeito da verdade santa. Aí vem os infelizes religiosos para fundamentar seus dogmas mentirosos, tira a família, condena Maria, transforma numa mercadoria. Maria branca, Maria preta, Maria amarela, Maria de todo jeito, para vender. Isso é obra de Satanás. Isto não é honra. Quem honra a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja evangélica. Quando tem formação. Os verdadeiros cristãos, quando têm conhecimento da palavra, formação e educação, este sim, honra Maria, porque nem coloca ela no pedestal de rainha, porque ela nunca foi rainha, e nem tampouco despreza, porque ela era uma mulher santa, bem-aventurada, e está guardada com o Cristo em Deus. Então, meus amados, é a palavra, isso aqui para você, para mim, para o mundo inteiro. E Pedro dá esse testemunho lindo, não viu ninguém lá depois, senão Pedro e Tiago, irmão do Senhor, que era considerado apóstolo, mas não tinha sido apóstolo originalmente, ou seja, nunca acompanhou Jesus. Pelo contrário,
tinha muito receio de andar com Jesus, de seguir a Jesus, porque Jesus pregava no sábado, trabalhava no sábado, andava no sábado, comia sem lavar as mãos. E eles não fariam nada disto. Nem faziam e nem concordavam. É por isso que Tiago, José e Judas não andavam com Jesus. No versículo 20, ele diz: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Eu não estou mentindo. Isto é pura verdade. Não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia e não conhecia o pessoal da Judéia e nem eles me conheciam. Não era conhecido de vista das igrejas que estavam na Judéia, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que era perseguidor, agora anuncia a fé que perseguia. Aquele que queria destruir tudo, agora anuncia a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a meu respeito, a respeito de mim. É o testemunho de um apóstolo que o Senhor Jesus tirou das raias do farisaísmo e colocou na sua santa presença, como um discípulo quebrantado, como um apóstolo consagrado, como um mestre renomado, como um desassustado anunciador da salvação em Cristo Jesus, do perdão dos pecados, da vitória eterna e gloriosa no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, que o Senhor cuide, guarde, ajude a sua santa igreja e nós possamos continuar e cooperar, bendizendo, exaltando o nosso Senhor pela sua grandeza e bondade. Aqui está o memorial da oração e nós vamos suplicar ao Senhor pelos nossos amados irmãos. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua palavra, pelo teu amor. E agora, Senhor, suplicamos a ti este memorial da oração. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores, as viúvas, os viúvos, os enfermos, os carentes, os necessitados, ó Deus, os que estão, ó Senhor, em grande apuro, em grande aflição, os que estão aflitos com suas perdas, com suas descobertas, com seus diagnósticos. Ó Senhor, socorre a tua igreja, sustenta cada um com as tuas santas mãos. Os nossos ouvintes e ajudadores, os nossos intercessores, os nossos amigos, abençoa. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.